Olá, eu quero agradecer as visitas que eu tenho recebido no YouTube, dizer que é um prazer muito grande poder ajudar as pessoas pelo Brasil afora a entender um pouco a matemática financeira. Vieram alguns pedidos para mim para explicar como é que funciona a taxa equivalente. Existem várias formas da gente trabalhar a taxa equivalente. Eu posso fazer por meio de fórmula, eu posso utilizar raiz quadrada ou exponencial. A partir do momento que eu tenho uma taxa maior para uma taxa menor, eu utilizo a raiz, eu diminuo o valor. Ou se eu tenho uma taxa num período menor para um período maior, eu vou utilizar a exponencial. E eu posso também programar a minha HP12C para me ajudar a fazer os cálculos. O objetivo dessa aula de hoje é utilizar fórmula. Então eu vou mostrar de uma forma bastante simples como é que eu uso fórmula na taxa equivalente. Pois bem, antes disso, o que é uma taxa equivalente? Nada mais é do que a taxa de juro em que diferentes períodos, se eu aplicar o mesmo capital, vou produzir o mesmo montante em juros compostos. Ou seja, se eu hoje aplicar R$1.000 na poupança, quanto é que eu terei daqui a um ano? Utilizando uma determinada taxa de juros anual. Bom, ao invés de eu trabalhar no prazo em anos, portanto um ano, eu quero trabalhar em 12 meses. É óbvio que se eu colocar R$1.000 hoje em 12 meses, eu vou obter o mesmo montante, o meu resultado vai ser o mesmo. Agora eu não quero trabalhar numa taxa ao ano, eu quero trabalhar numa taxa mensal. Então vamos aqui para o exemplo. Qual é a taxa equivalente mensal a 12% ao ano? Bom, 1% ao mês, ele não produz o mesmo montante no mesmo prazo em juros compostos. Portanto, ela não é a taxa equivalente mensal de 12% ao ano. Eu não posso dizer que 12% ao ano é a mesma coisa que 1% ao mês. Por que não? Vamos lá para a verificação. Se eu colocar hoje R$1.000 na poupança, então eu estou dizendo ali que eu tenho R$1.000. Eu vou mudar o sinal, porque está saindo do meu bolso, eu estou aplicando esse dinheiro, eu mandei o dinheiro para o banco, mudei o sinal. Então eu tenho R$1.000, é o meu CHS, valor presente, Present Value PV. 12% ao ano, então é para um ano só. O meu valor futuro, portanto o valor que eu vou resgatar, entra na minha conta 1.120. Bom, agora vamos considerar, ao invés de trabalhar com um ano, eu quero trabalhar com 12 meses, que é a mesma coisa. Um ano e 12 meses é a mesma coisa. Então eu coloco R$1.000, change sign, mudo o sinal no meu valor presente, present value, 1%. Então aqui eu estou fazendo uma coisa errada, tá, gente? O resultado vai ser diferente. Eu não posso dizer que 1% é a mesma coisa que 1% ao mês é a mesma coisa que 12% ao ano. Mas vamos mostrar o erro aqui. Então, 1i é a minha taxa em 12 meses. E aí eu vou colocar o valor FV e observem aqui que vai dar um valor maior, 1.126,83. Portanto, gente, não. Eu não posso dizer que 12% ao ano é a mesma coisa que 1% ao mês. Então, como é que a gente resolve essa equação? Se a taxa equivalente não é 1% ao mês, de 12% ao ano, então qual é essa taxa? Bom, considerando o mesmo investimento de R$1.000 por um ano, se a taxa é 12% ao ano, eu posso considerar então que ao término do ano eu tenho o valor de R$1.000 investido mais R$120 de juro. Portanto, 1.000 mais 120 dá 1.120. Se eu estou trabalhando com 12% em um ano, no final de um ano, eu já sei que eu tenho 1.120 e não pode ser diferente disso. Então vamos calcular essa taxa. Ao invés de eu colocar na minha HP um ano, eu vou colocar 12 meses. E ela vai me trazer a minha taxa equivalente a 12% ao ano. Vamos ver como é que fica. 1.000 CHS PV, 1.120 FV. Como então eu desejo saber a minha taxa mensal e não mais a taxa anual, eu vou utilizar o prazo em meses. Então eu vou colocar aqui 12N. E vou pegar, né, a minha taxa, vou pedir o meu I na HP.
e eu tenho um resultado de 0,95. Isso, gente, é só para mostrar para vocês que 12% ao ano não é a mesma coisa que 1% ao mês. Isso seria uma taxa proporcional numa progressão aritmética linear, portanto, juro simples. Eu não quero trabalhar com juro simples, eu quero trabalhar com juro composto. Portanto, progressão geométrica exponencial. Daí a necessidade de eu calcular a equivalência de taxa e não a sua proporcionalidade. Então eu posso de fato afirmar que 12% ao ano é a mesma coisa que 0,95% ao mês. Se eu pegar o meu valor de R$ 1.000 depositado 12 meses depois, sendo capitalizado mensalmente a 0,95, eu vou produzir um montante de 1.120, que é a mesma coisa que colocar R$ 1.000 a 12% ao ano, produzindo os mesmos R$ 1.120 no final de um ano. Bom, isso é um tanto quanto óbvio. Agora, como é que eu resolvo isso numa fórmula? Gente, a fórmula ela é um pouquinho chata, mas ela é tranquila para decorar. Então vamos lá. A minha fórmula é: a taxa que eu quero é igual a 1 mais a taxa que eu tenho, elevado ao prazo que eu quero dividido pelo que eu tenho, menos 1. De novo, eu tenho a taxa que eu quero é igual a 1 mais a taxa que eu tenho, elevado ao prazo que eu quero dividido pelo prazo que eu tenho, menos 1. Vamos pegar esse caso simples. Eu disse para vocês que eu quero a taxa mensal de 12% ao ano. Então, a taxa que eu quero ela é igual a 1 mais a taxa que eu tenho. Se eu tenho 12% ao ano, eu vou informar aqui 0,12, porque eu tenho que trabalhar em número decimal. 12% é a mesma coisa que 12 dividido por 100, por isso eu coloquei 0,12 aqui. Então eu tenho a taxa que eu quero é igual a 1 mais a taxa que eu tenho, elevado ao prazo que eu quero, dividido pelo que eu tenho. Eu quero um mês e eu vou dividir pelo que eu tenho, que são 12 meses. Eu tenho 12% ao longo de 12 meses, porque é 12% ao ano. Então, prazo que eu quero um mês só, dividido pelo prazo que eu tenho 12 meses. Tudo isso menos 1. Vamos para a continha. 1 mais 0,12 elevado 1 dividido por 12 dá 0,08333 em dízima periódica. Menos 1. Resolvendo esse parênteses aqui, eu tenho 1,009848,9. Como esse resultado eu subtraio 1, eu tenho 0,009489, que multiplicado por 100 vai me dar 0,95% ao mês. Bom, se você tiver uma HP12C, é mais fácil de resolver essas continhas usando o HP. Como é que eu faço isso? Eu já sei que a minha taxa aqui é 0,12. Então eu vou utilizar 1 mais 0,12, que eu sei que é 1,12. Então primeiro eu vou resolver o parênteses, depois eu vou resolver a minha divisão, depois eu vou jogar exponencial ao número, subtrair 1 e multiplicar por 100. Como é que eu faço isso no HP? 1,12, Enter. 1, Enter, 12 divide. Y elevado a x. 1 menos 100 vezes. E o resultado vai dar 0,95% ao mês. Bom, gente, tá aí a forma de você fazer pela fórmula a taxa equivalente. Eu particularmente gosto mais de trabalhar com a HP12C, programada, mas para isso a gente precisa fazer a programação. Então, numa próxima oportunidade, eu mostro para vocês como programar a HP12C com taxa equivalente e como trabalhar a taxa equivalente por meio dessa programação. Por hora, eu gostaria que vocês estudassem a taxa equivalente com a utilização da fórmula. Me parece bastante simples, bastante tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Existe o link lá, a aba de contato no meu website www.borô.com.br. Um grande abraço e bons estudos.